Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O Cartola tá de volta, hein, rapaziada? E bom, nesse vídeo aqui, eu vou atualizar o nosso time com base nas últimas notícias aí, passar dicas para vocês, tanto seguras como mais ousadas, para vocês que precisam se diferenciar e tirar pontos do líder. Tudo isso com base em muita estatística e, claro, depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Que saudade que eu tava aqui de falar de novo do Cartola, com rodada chegando aí, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, Fantasy Game e futebol de modo geral. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. Lembrando que amanhã a gente tem live também, tá? Mas enfim, vamos atualizar o nosso time aí para a rodada 26, tá? Então já deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, né? Rodada começa amanhã às 4 horas da tarde, né? Sábado. Então já anotem na agenda de vocês aí, live a partir das 2h30, a partir das 2h30, live de fechamento de mercado, a gente vai até o fechamento lá, tirando dúvida de vocês, vamos montar o time final do canal, com as últimas notícias que a gente tiver, vamos analisar o time do pessoal aí também. Então anotem na agenda de vocês, 2h30, ativem o sininho também para não perder. Bom, que eu vou fazer nesse vídeo? Vou atualizar as últimas notícias, então a gente vai passar aqui pelo Joga 10 News, olhando as escalações dos times, né? Agora o Joga 10 News já tá com as escalações certinhas ali, emparelhada, né? Vamos falar um pouquinho dos times que jogaram aí na data FIFA, ou por Copa do Brasil, ou então jogos que estavam atrasados, né? Claro, vamos atualizar o nosso time com essas notícias e vamos passar dicas para vocês. Então, muita gente me pediu ali, pô, tô precisando tirar 50 pontos, 100 pontos, então a gente vai passar estratégias para vocês e também jogadores que são interessantes para você conseguir tirar pontos, tá? Tudo isso com base nas estatísticas. Lembrando, como vocês bateram a meta de likes ali, né, que a gente tinha colocado no último vídeo, eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho do vídeo a tabelinha de atacantes com jogadores com mais probabilidade de participar de gol, que o pessoal sempre quer saber, né? Vamos também mostrar para vocês, vai ficar disponível para vocês a nossa planilha de score, tá? Que é uma que é baseada em inteligência artificial, que eu desenvolvi aí para ajudar a gente a escolher os jogadores. Então, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar essa tabelinha de atacantes e vou explicar para vocês também como que vocês podem ter acesso a essa planilha com jogadores com inteligência artificial, tá? Eu expliquei no último vídeo como é que foi desenvolvido e nesses aqui vocês vão poder ter acesso, tá? Vamos lá, parar de enrolação e vamos começar a falar um pouquinho dos confrontos. Lembrando, a gente também já fez um vídeo aqui falando um pouquinho mais sobre os confrontos, analisando. Quem quiser voltar, pode voltar, mas aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Então, Atlético Goianiense Vitória é um jogo com tendência forte de gols, tá? Alejandro é um cara interessante para a rodada. E fiquem de olho para quem joga tiro curto, principalmente. Campbell e Jorginho, tá? Jorginho voltando aí para o Atlético Goianiense, era muito mito 2021, 22 que ele jogou lá. Então, fiquem de olho aqui nessa dobradinha para tiro curto. Alejandro também muito forte. Atlético Paranaense Fortaleza. O Atlético Paranaense foi eliminado aí na Copa do Brasil, né? Então, que fase que o Atlético Paranaense está vivendo jogando na Liga Arena, né? Eu tinha falado que vinha de 5 derrotas em casa, agora foi eliminado pelo Vasco em casa, então tem tido bastante dificuldade. Eu acho que o Fortaleza é favorito, mas o Fortaleza que perdeu para o Inter, né? No jogo que estava atrasado aí. Agora, de fato, o Fortaleza é o vice-líder do campeonato, né? Perdeu a oportunidade de assumir a liderança. É um time que teve algumas dificuldades nesse jogo. Ainda acho que o Fortaleza é favorito, tá? Por essa fase ruim do Atlético Paranaense. Mas, assim, então você pode pensar aqui no Pochettino, no Lucero, Breno Lopes e Lucas Sacha com baita cruzamento de scouts para eles, tá? João Ricardo também. A gente vai falar bastante da posição de goleiro ali, que foi uma posição que a gente, no último vídeo, não falou tanto assim. Então aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Lado do Cap, o Mastriani sempre uma peça para a gente destacar, né? Botafogo e Corinthians. Botafogo é favorito, claro, mas o Corinthians tem melhorado, né? Classificou aí na Copa do Brasil, né? Ramon Dias tem melhorado muito o time do Corinthians desde que ele chegou. O Corinthians tem liderado várias estatísticas, né? De desarme, de finalizações, então tem melhorado seu desempenho. Acho que o Botafogo é favorito, acho que tem um potencial de SG legal, tá? Mas assim, tomem cuidado com pesar a mão, por exemplo, dobrar Luiz Henrique e o Goro Jesus já não me agrada tanto, escolheria um ou outro, tá? Na defesa, talvez colocar um Alexandre Barbosa, uma peça legal, dobrar já começa a envolver um risco um pouquinho maior, mas Botafogo é favorito, tá? Palmeiras e Criciúma, Palmeiras bem favorito, né? Totalmente focado aí no Brasileirão, tô até com a camisa do Palmeiras aqui, né? Vem de 3 vitórias seguidas. Só tomem cuidado aí com uma questão do SG, tá? O time do Criciúma, quando joga fora de casa, é um time que costuma marcar gols, tá? Então, eu vi muita gente colocando 3, 4 peças do Palmeiras, eu não sei se eu faria isso, tá?
E no setor ofensivo, o Palmeiras é um dos times com mais chances de marcar. Então a gente tem um quarteto ofensivo muito forte, tá? Muita gente tem escalado Maurício e Estevão, mas Flaco, Felipe Anderson também são opções bem legais. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso depois, tá? Bragantino e Grêmio também é um jogo com tendência de gols, tá? Ficar de olho aqui no Bright White, no Monsalve, que são jogadores que estão vindo bem fora de casa, né? Do lado do Bragantino é mais complicado de falar alguma peça, mas enfim, talvez pensar aqui no Eduardo Sacha, Thiago Borbas, tá? Mas é um jogo que eu vou acabar fugindo. Aqui uma notícia importante, tá? Juventude Fluminense. Eu vim falando nos vídeos que eu achava que o Fluminense podia poupar algumas peças, mas as notícias que os setoristas estão trazendo aí, e até dos treinos, né? Parece que o Fluminense vai totalmente completo para enfrentar o Juventude com o Thiago Silva, com o Marcelo, com o Arias. O Fluminense precisa se distanciar da zona de rebaixamento, então deve vir com o time todo titular. Então acho que o Fluminense é levemente favorito para esse jogo, tá? Eu achei que podia poupar, então eu tinha apontado em algumas análises que o Juventude talvez seria favorito, mas com o time titular. Dava pra pensar no Thiago Silva, pensar no Fábio também, já que o Fluminense com o Thiago Silva segura muito SG. E ele não é um cara bom de média básica, o Fábio pode acabar se aproveitando desse potencial, tá? O próprio Marcelo também. No setor ofensivo, John Arias, né? O time do Juventude, fui dar uma olhadinha nos últimos 3 jogos em casa, no Jacone tomou 7 gols. Então, Juventude, que em algum momento aí era um time muito bom defensivamente, deu uma caída aí nos últimos jogos, então o Arias também pode ser uma peça bacana, tá? Aqui eu vou analisar em conjunto Cruzeiro e São Paulo, Bahia e Atlético Mineiro, tá? Seriam jogos bem parelhos ali, né? O São Paulo tem um time muito qualificado tecnicamente, foi eliminado da Copa do Brasil aí pelo Galo, né? O Galo também, um time ali, Hulk, Paulinho, Bernard, Scarpa, Arana, um time muito forte. Mas eu acho, tá? Não é informação isso, vamos acompanhar as notícias. Vou manter essa informação minha que os dois times vão poupar, tá? Como eu tinha falado para vocês, o Galo jogou pela Copa do Brasil, um jogo muito cansativo, foi muito faltoso o jogo, tá? Vai enfrentar o Bahia, depois joga pela Libertadores, e mesma coisa o São Paulo, né? Enfrentou um Galo num jogo muito cansativo, e no meio de semana vai pegar o Botafogo pela Libertadores fora de casa, tá? Então, os dois times focando muito nas Copas, eu acho que os dois devem poupar, tanto São Paulo como Atlético Mineiro, tá? E daí Cruzeiro e Bahia acabam se tornando favoritos. Então, William, para mim, é unanimidade para a rodada. Acho que vale pensar em alguma pecinha aqui do meio de campo do Cruzeiro. Matheus Pereira, claro que é o camisa 10 ali do time, mas o Matheus Henrique tem crescido muito no Cartola, tá? A gente tem o Caio Jorge também. No Bahia aqui, os meias do Bahia é sempre uma dúvida de qual escalar, mas eu gosto bastante do Tassiano, do Jean Lucas. São dois jogadores que vão muito bem em casa. Na defesa a gente tem o Gabriel Xavier, bom de média básica, tá? Mas é basicamente isso daí. Flamengo e Vasco. Arrascaeta voltou, decisivo, já marcou gol, tá? Ele não tá provável que não joga 10 dias, vamos acompanhar as notícias. Mas eu imagino que, por ser um clássico, o Flamengo vai querer ganhar. Então, talvez a minutagem seja mais baixa, mas eu acho que o Arrasca vai pro jogo, tá? Não sei se ele vai ter uma minutagem muito alta. E aí tem que ficar de olho nas questões, né? Eu assisti o jogo Flamengo e Bahia. O Luiz Araújo com o Arrasca estava jogando aqui, o Gerson nessa ponta e o Bruno Henrique de centroavante, tá? Se repetir essa escalação com a Rasca no meio, Gerson por aqui, Luiz Araújo na esquerda, eu prefiro o Luiz Araújo desse lado, tá? Então vamos ficar de olho nas notícias. Mas um jogo parelho, tá? Vasco embalado, classificou ali na Copa do Brasil, né? Veguete monstro, fazendo vários gols de cabeça, aí o Flamengo com algumas dificuldades, então pode ser uma aposta diferenciada aí para a rodada. E o último jogo aí dessa rodada, Internacional e Cuiabá, né? O Inter é favorito, Inter que vem de 3 vitórias seguidas em casa, né? Tem melhorado muito seu desempenho aí. A questão só vê as escalações, tá? No meio de semana, no jogo contra o Fortaleza, jogou aqui o Alan Patrick, o Bruno Tabata, o Gabriel Carvalho e o Alário. O Alário com certeza não vai pro jogo, mas eu não sei se vai jogar o Borré ou o Ener Valencia, tá? Por enquanto tá o Borré aqui mesmo, tá? Mas o Ener fez gol pela sua seleção, então pode ser que ele reassuma essa titularidade aqui, tá? Na ponta aqui, o Gabriel Carvalho fez um baita jogo, então não sei se o Wesley vai voltar mesmo a ter essa titularidade mesmo aqui. O cara que deve ser titular mesmo é o Alampa, tá? E que jogasse do Alampa, depois a gente vai falar mais sobre isso. Na defesa, parece que o Rogel realmente não vai para o jogo, tá? Ele estava disponível contra o Fortaleza e foi reserva. A dupla de zaga foi Mercado e Vitão, então não deve para o jogo. Bernabé fez um baita jogo, o Rocher deve voltar ao time titular aí, mas Inter bastante favorito, tá? Então, isso é um panorama geral aqui. Agora vamos passar para a atualização do nosso time aqui, tá? Então vamos lá. Vamos vender todo o nosso time aqui, tá? Aliás, então vamos lá, vamos começar a atualização. Rogel a gente tem que tirar aqui do time, tá? Ele não vai para o jogo, provavelmente. Goleiro foi uma posição que a gente falou muito pouco, né? No último vídeo que a gente fez, então vamos falar um pouquinho mais sobre a posição de goleiro. Mateu Ponte, saiu uma notícia do Cardoso Alvinegro, para quem não conhece, sigam ele, ele tem canal no YouTube, no Instagram também.
botafoguense roxo, né? Ele falou que talvez o Vitinho, que é uma contratação do Botafogo, ou comece titular ou até revés ali com o Matheus Ponte, então tem que ficar de olho, vamos pensar um pouquinho mais sobre essa lateral. Meio de campo, essa questão da Arrascaeta, né, e do Gabriel Carvalho, que não tá provável, não Arrasca também não, a gente vai comentar um pouquinho. E aqui no ataque, Breno Lopes, me preocupou uma questão, já vou falar quando a gente chegar no ataque e mostrar aquela questão da probabilidade de participar de gol, vou falar um pouquinho mais do Breno Lopes, o que tem me preocupado. E o Borré também, com essa notícia de que o Ener Valencia pode voltar, a gente vai comentar. Então, muitas peças que a gente tirou, mas é bom porque a gente comenta de todas as posições de novo, para quem tá vendo o vídeo aí pela primeira vez, tá? Então vamos começar falando aqui dos goleiros. Então, falando um pouquinho das estatísticas, né, pessoal? Eu trouxe já que os principais potenciais de SG para vocês são realmente Palmeiras, Botafogo, Internacional, correndo por fora através de um Cruzeiro e um Bahia, tá? Então, claro que esses goleiros acabam se destacando. Mas uma coisa que eu gosto muito de trazer para vocês de goleiros é essa tabelinha aqui, que é muito interessante, tá? Aqui tem o número de jogos, considerando o mando de campo, os últimos 10 rodadas, considerando o mando de campo, quantos jogos o time fez, número de defesas cedidas pelo adversário, número de gols marcados, e aí tem média de defesas por jogo e o FD gol, tá? Que é quantas finalizações defendidas o time demora até marcar um gol. Importante para vocês saberem aqui, para a gente resumir, é que quanto mais alta essa estatística, mais potencial tem o goleiro, tá? Então, fiquem de olho no João Ricardo, tá? A gente já tinha falado dele ali no Cartola FC Brasil. O time do Atlético Paranaense tem cedido muito ponto para goleiro, assim, todos os jogos são muitas finalizações. E o João Ricardo, fora de casa, é um cara que nos últimos 5 jogos ele tem uma média de mais de 5 defesas por jogo, tá? Então, eu acho que é um SG mais ousado, mas em potencial de defesas é muito alto, tá? Depois a gente vem aqui e vê, ó, Cuiabá e Corinthians, tá? São times que cedem muito pontos para goleiro, mas vocês veem aqui que o número de defesas por jogo não é lá aquelas coisas, tá? 3 defesas para o Cuiabá, 2,8 para o Corinthians, tá? Então, assim, são times que têm cedido bastante ponto para goleiro, mas não têm finalizado tanto assim. Então, o Rocher é interessante e o John também, tá? E aí, muita gente tem me perguntado, e o Everton? Eu acho que é um cara legal, até tinha escalado, porque o time do Cristiano é um time que finaliza bastante, mas se a gente olhar o FD Gol aqui, não é muito alto, tá? Por quê? Porque o time do Criciúma, como eu falei pra vocês, fora de casa, costuma machucar, tá? Então, eu acho que talvez aqui o Rocher e o John sejam peças mais seguras aí para a posição de goleiro, tá? E, aliás, a posição de goleiro é uma posição meio estratégica. Então, dependendo de como você montar o resto da sua zaga, você pode escolher um goleiro. Eu acho que os três aqui, o John, o Rocher e o Everton, estão muito próximos aí, tá? Então, eu vou escalar minha linha defensiva e depois eu volto aqui na posição de goleiro, mas assim, fazendo o nosso top 5 para vocês verem que o São Paulo aparece com um FD gol bastante alto, o Atlético Goianiense também, mas é difícil confiar no Lucas Arcanjo, tá? Então, olhando tanto o FD gol ali, como esse potencial de SG, para mim, eu colocaria ali Rocher, John e o Everton numa prateleira aí mais próxima. Eu gosto bastante do João Ricardo e gosto bastante do Cássio, tá? Como eu vi vocês, o Fábio também poderia ser uma opção mais fora da curva ali, pensando que o Fluminense vai com o time titular, né? Mas é basicamente isso. Aliás, deixa eu vender também o banco de reservas, que depois a gente vai escalar isso daqui de novo, né? E aí, vamos vir aqui, depois a gente fecha a nossa linha defensiva e volta para o goleiro, tá? Falando aqui para zagueiro, pessoal, já quero falar para vocês da nossa inteligência artificial que a gente desenvolveu, tá? Estou compartilhando com vocês aqui na tela a nossa planilha de inteligência artificial. Para quem não viu, eu vou deixar o card para vocês do vídeo que a gente gravou na terça-feira, tá? Explicando exatamente como é que funciona. Mas é basicamente assim, ó. Vou resumir aqui para vocês. Quem quiser saber melhor, volta lá no vídeo de terça-feira. Então, a gente tem o score do jogador, que é baseado na média básica que o jogador consegue, no que o adversário tem cedido também, tá? Tudo isso, a máquina vai lá computando os dados e gera um score para aquele jogador. Tem o score do jogo, baseado em gols marcados do time, quanto XG ele cria, quantos XG o adversário cede, quantos gols o time adversário marca, quantos gols o adversário sofre, enfim. É uma estatística do jogo em si, tá? Então, traz o score do jogo e o score total. Soma o score do jogador, o score do jogo e um fator de ajuste para cada posição, tá? Então, não dá muito para comparar jogadores de posição diferente, você tem que comparar jogadores da mesma posição, tá? Então, mais pro final do vídeo eu vou explicar para vocês como vocês bateram a meta de likes, como é que vocês podem ter acesso a essa planilha, tá? Vai ser gratuita, normalmente eu vou deixar para os sócios, mas nessa rodada aqui eu vou deixar gratuita, então depois eu explico para vocês como é que vocês podem ter acesso a ela, tá? Mas enfim, vamos lá. Trazendo aqui a posição de zagueiros para a gente comentar um pouquinho com vocês, o principal score aqui para zagueiro é o do Alexander Barbosa, tá? É o que tem o melhor score ali, por isso que ele tá ali no nosso time. E eu não vou abrir mão dele, tá?
até fazendo a comparação entre ele e o Bastos, né? Deixa eu ver se eu trago aqui para vocês bem rapidinho, acho que é interessante, porque muita gente comentou no último vídeo que eu escalei o Barbosa, mas o Bastos é melhor, tudo mais. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, zagueiro. Realmente, a média do Bastos é melhor do que a do Alexandre Barbosa, 3,97 contra 3,57. Mas se a gente filtrar aqui a média no mando de campo, que aquele inteligência artificial considera, a média do Alexandre Barbosa está maior do que a do Bastos, uma média básica melhor também. E se a gente pegar um cenário mais recente, pegando as últimas 10 rodadas, daí vira um absurdo aqui. A média do Alexandre Barbosa fica bem maior do que a do Bastos, uma média básica também bem melhor do que a do Bastos, tá? Então, Alexandre Barbosa eu não abro mão no meu time. Depois, a gente vendo aqui na inteligência artificial, ele recomenda zagueiros do Cruzeiro, então, tanto o João Marcelo como o Zé Ivaldo. Isso muito porque, deixa eu até mostrar para vocês aqui, o time do São Paulo, nos últimos jogos, tem cedido muito SG, tá? Ó. Cedeu SG pro Fluminense, cedeu SG pro Fortaleza, pro Juventude, tá? E o Cruzeiro tem conquistado bastante SG, então ele acaba pesando em nome do Cruzeiro. Eu não quero dobrar o time do Cruzeiro, porque, enfim, eu já vou ir com o William, tá? Na lateral ali, então não quero dobrar o Cruzeiro, porque eu acho que pode ser um jogo complicado ali, né? O São Paulo, enfim, não temos certeza se vai poupar ou não, tá? Eu gostaria muito de escalar o Rogel aqui, mas infelizmente ele tá como dúvida, ele teria o terceiro melhor score para a rodada, muito próximo até do João Marcelo e do Barbosa. Infelizmente ele não tá disponível. O Bastos também tem um score legal, o time do Corinthians tem cedido alguns SGs, mas prefiro o Barbosa aqui. E daí começa, né? Danilo Bosa, ele é um cara que tem média básica boa em casa, mas como eu falei, o Fluminense vindo titular, não sei se eu confio tanto nesse SG do Juventude. Tem um Gabriel Xavier, que é um cara bacana ali para média básica em casa, um Eduardo Santos, que é sempre um cara que tem conquistado alguns pontos aí em casa, mas ele não tá nem provável, ele não joga 10 mil. Então, assim, sem a opção do Rogel, não querendo dobrar o Cruzeiro aqui com o William, eu acho que eu vou mesmo pro Gustavo Gomes, tá? Do Palmeiras, tá? Para fechar minha zaga aqui. Mas como eu falei, por exemplo, quem precisa tirar pontos aí, eu acho que o João Marcelo pode ser uma opção bem interessante. Quem quiser bancar também, colocar o Rogel aqui no time titular e colocar um outro zagueiro reserva ali, pode ser também uma opção legal, tá? Um Gabriel Xavier do Bahia pode ser um cara para se diferenciar. Porque assim, o Gustavo Gomes é um cara que tem o pênalti, tem um FG, mas o Criciúma sai de pouco ponto para zagueiro, tá? Vocês veem até que, mesmo com o SG favorável, mesmo com boa participação ofensiva, o Gomes está um pouco mais abaixo ali no nosso score, tá? Então, enfim, é uma peça interessante, mas acho que dá para variar para quem precisa tirar pontos, tá? Mas é basicamente isso sobre a defesa. O Barbosa, eu tenho bastante segurança de escalar ele, e até um cara ousado, muita gente não tem escalado ele. E aí, o Gomes mais seguro, mas como eu falei para vocês, tem várias peças interessantes para você se diferenciar, tá? Vindo aqui para o lateral, pessoal, quero voltar a falar aqui da nossa planilha, tá? Da nossa inteligência artificial aqui. Lembrando sempre que a gente tem que olhar o score do jogador, mas tem também que avaliar outras questões. Então, se o jogador vai para o jogo mesmo, vale olhar também no Cartola FC Brasil, já vou explicar para vocês aí, tá? Então, por exemplo, o jogador que tem melhor score de lateral para rodada é o Matheus Ponte, tá? Inclusive o segundo é o Marçal, muito porque o time do... Esse algoritmo tá pesando ali no fato de que ele acredita bastante no SG do Botafogo, tá? Mas o Matheus Ponte realmente é uma opção muito boa, ele tem voado jogando em casa, né? Uma média básica excelente. A gente até tinha escalado ele aqui no nosso time, tá? Ele tá provável, então quem quiser manter ele dobrando aqui o time do Botafogo, acho que é uma opção excelente aí para rodada, me agrada bastante também o Matheus Ponte, tá? Como eu confio bastante, ele tava vendo a live ontem do Mundo Cartola News com o Cardoso Alvinegro, ele falou realmente dessa questão de o Matheus Ponte poder ter uma minutagem menor e tudo mais. Eu tô pensando em escalar algumas outras peças, tá? Então, se a gente olhar ali no. Depois, vem o William com uma peça bem bacana aí pra rodada, tá? E acho que tem que ter ele no time mesmo. Aparece o Marlon do Cruzeiro, mas enfim, não quero dobrar o Cruzeiro, prefiro mais o William mesmo. E aí, eu acho que tem três nomes interessantes aqui para você fechar o seu time, tá? O Marcos Rocha do Palmeiras, o Luciano Juba do Bahia e o Bernabé do Internacional, tá? E aí eu acho que vale aprofundar sobre eles ali no Cartola FC Brasil, porque não olhem só as estatísticas, tá? Você precisa avaliar também o jogo, quando você pode assistir o jogo é importante, tá? E eu quero destacar bastante o Bernabé, tá? Assistiu o jogo Internacional e Fortaleza, ele fez um baita jogo, muito ofensivo, desarmando também, fez um jogo excelente, assim, excepcional o jogo do Bernabé, gostei bastante, tá? Ele não tá com um score tão bom assim, porque ele, nos 3 jogos que ele fez aqui, ele foi muito bem, ele tá numa crescente, mas o computador acaba computando esses jogos aqui que ele não foi tão bem.
Mas, assim, eu gostei muito do jogo e o time do Cuiabá tem sentido muito ponto para lateral esquerdo. Então, Caio Paulista mandou muito bem, Rubens também, PK também, Ayrton Lucas, Hugo e Matheus Bidu. Então, assim, eu tô querendo fechar o meu time, tirando ali o Matheus Ponte para ir com o Bernabé, tá? Acho que é uma opção bem bacana para a rodada. Vou escalar ele aqui no meu time, tá? E fiquem de olho também, pessoal, até para quem precisou usar um pouco mais, tá? Claro, o Marcos Rocha seria uma opção bacana, tá com um score bom ali, tá? Mas assim, o Marcos Rocha teve uma queda aí nos últimos jogos, tá? Tomem cuidado com isso daí. Mas eu gosto muito do Juba, tá? Principalmente para quem precisa tirar pontos, acho que o Juba é um nome bem bacana, tá? Tem esse potencial do Galo ali com um time misto. E olha que o Juba tem crescido aí nos últimos jogos, ó. 3,1 só de média básica, 16,2 com gol, 7,4 com um pouquinho de média básica. Aqui também, ó, 4 desarmes aqui, gol e 2 desarmes. Então, o Juba tem crescido, ele é um lateral ofensivo com esse potencial ali do Bahia, focado agora no Brasileirão, enfrentando esse Galo que pode vir meio misto. Cara, o Juba é um baita nome para rodada, principalmente para quem precisa se diferenciar, tá? E assim a gente fecha o nosso sistema defensivo, e até eu tinha falado para vocês, né? Por exemplo, se a gente olhar aqui nos mais escalados, o pessoal tá focando muito no Palmeiras, tá? Muito mesmo. Tem 4 jogadores do Palmeiras. Nos mais indicados, o nosso amigo Diegão, do Mundo Cartola News, tá esse trio do Palmeiras aqui, então o pessoal tá pesando a mão. Uma estratégia para quem quer tirar ponto, por exemplo, pessoal, por exemplo, não pesar a mão no Palmeiras. Tá? Então, por exemplo, isso é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, tá? Em vez de colocar, tipo, 4 peças do Palmeiras, você pode colocar só o Gomes e colocar o Abel Ferreira. Se o Palmeiras pegar o SG, você tem algumas peças interessantes. O Gomes é sempre um cara perigoso, deixar de fora pela bola aérea, pelo possível pênalti, tá? Mas se o Palmeiras perder SG, você tira pontos, na verdade, dos seus adversários, tá? Para quem quer usar ainda mais, tipo, pô, Eduardo, quero usar ainda mais, tô muito ponto atrás. Você pode, inclusive, tirar o Gomes, fazer uma dobra aqui com o João Marcelo, que estava super indicado, ou com o Gabriel Xavier aqui, e colocar um outro goleiro aqui também, sem ser o Everton, e você consegue tirar pontos. Pô, Eduardo, tô mais liderando minha liga. Você pode fechar aqui lateral com o Marcos Rocha, você pode colocar um Everton no gol para ficar um pouco mais seguro, tá? Então, tô passando estratégia para vocês. Como eu quero diferenciar nesse time aqui, explicar um pouco mais para tirar pontos, não vou colocar o Everton. E eu fiquei entre 2 goleiros, ou o Rocher ou o John, tá? Do Botafogo. Como a gente olhou ali na probabilidade de SG, o Inter está com uma probabilidade um pouquinho maior de SG, eu vou fechar com o Rocher, inclusive porque a gente consegue fazer um antinegativo aqui. Então a gente coloca o Fabrício no nosso time titular, tá? Ele não deve ir para o jogo, deve ser o Rocher mesmo. E aí na reserva a gente coloca o Rocher, se ele for mal, ele não entra, tá? Então gosto bastante do Rocher para a rodada. Vamos agora para o nosso meio de campo, nosso ataque aí. E a gente fala do meio de campo, pessoal, quero reforçar o pedido para vocês, tá? De deixar o like aí no vídeo, tá muito importante. No último vídeo aí, vocês bateram, a meta de like era 250 likes, vocês bateram a meta de 300 likes. Muito bravo, agradecer demais, tá? Muito fera mesmo, por isso mesmo a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho a tabelinha de atacantes. Vou falar para vocês como é que vocês podem acessar ali a nossa planilha, tá? Então, para acessar a planilha, pessoal, é bem simples, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários, fixado nos comentários, um link para você entrar no nosso grupo gratuito, tá? Grupo gratuito e tudo mais. Você entra lá e lá eu vou compartilhar essa planilha, tá? Provavelmente hoje, no final da noite, aí, para quem está assistindo esse vídeo já à noite, já vai estar compartilhado, mas eu vou deixar lá salvo, tá? Então, entra no nosso grupo do WhatsApp aqui, vou deixar o link para vocês, lá a gente vai ter acesso, tá? Mas lembrando, pessoal, essa planilha vai ficar disponível essa rodada gratuitamente. Provavelmente nas próximas rodadas a gente vai deixar para quem é sócio, tá? E aí, a gente estava falando para vocês, se a gente chegasse até os 4 mil inscritos, eu ia fazer uma super promoção para o sócio, para o plano de sócios, tá? A gente quase chegou, tá 3.995, mas eu tenho certeza que vocês vão bater essa meta, tá? Tem mais um dia inteiro para bater 5 inscritos só, então dá aquela moral aí, se inscreve no canal, tá? Dá aquela força pra gente. A gente sempre traz um conteúdo bacana aí para vocês. O plano de sócio vai estar R$ 24, tá? Vocês não tem plano de sócio mais barato que isso, tá? R$ 24, tá? Fazendo até uma brincadeira aí com os 4 mil inscritos, com o cartão vai ser 24, tá? Então, vou deixar também, junto com o link do grupo gratuito, vou deixar também o link do plano de sócios para vocês acessarem lá e garantirem o plano de sócios aí para as próximas rodadas. Tem grupo gratuito do WhatsApp, grupo gratuito não, tem grupo exclusivo do WhatsApp, time exclusivo também, vai ter acesso a essa planilha por todas as posições, então vai ser bem bacana, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante, e acessa os links que vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Mas vamos lá, então. Falar aqui da posição de meio de campo, né? Então, como eu falei para vocês, a gente
tinha falado bastante do Arrascaeta. E aí, pessoal, acho que uma coisa importante, até voltando para nossa planilha ali de score, né? Filtrando aqui os meias, vamos filtrar os meias aqui. A gente tem, o modelo tem indicado aqui, dos jogadores prováveis, vários jogadores do Palmeiras aqui no top 10 de melhores scores, tá? Então, o primeiro é o Felipe Anderson, que a gente até deixou no nosso time, tá? E é uma peça para diferenciar, muita gente tem escalado o Maurício, também acho que é uma opção bacana, tá? Inclusive, acho que é uma unanimidade ter pelo menos um meia do Palmeiras, tá? Você pode escolher entre eles. Eu tô gostando muito do Felipe Anderson, tá? Tava dando uma olhada nele aqui no SofaScore, dei uma pesquisada sobre ele tem criado muita oportunidade, ele tem jogado os 90 minutos, é um cara que está gerando muita média básica, apareceu muito bem aqui na nossa planilha de score, então coloquei ele no time, mas o Maurício também seria uma opção super bacana ali, tá? Aliás, acho que a dobra também do Palmeiras pode ser uma dobra bacana também para a rodada, me agrada bastante, tá? Por quê? O Criciúma é um time que cede muito ponto para meia, tá? É o time que mais cede pontos para meia e os dois têm conquistado bastante média básica, tá? Se a gente tirar aqui dos prováveis, colocar os jogadores dúvida também, a gente vê que, na verdade, a melhor score é o do Arrascaeta, tá? Então, eu gostaria muito de escalar o Arrasca aqui no meu time, tá? Eu já falei para vocês ali que quando ele joga em casa, ele é muito decisivo, ele gosta desses jogos grandes, tá? Minha preocupação, então, vou aguardar as notícias, é se a gente vai colocar ele mesmo. Então, por enquanto, ele vai estar no nosso time, tá provável aqui no Cartola, tá? Vamos aguardar as notícias para ver como é que vai ficar isso, mas se ele for pro jogo, vai estar escalado aqui, tá? Depois, outros jogadores que aparecem aqui, tirando o nome do Palmeiras ali, Monsalve do Grêmio é uma peça bacana, o Matheus Henrique do Cruzeiro aparece como nome interessante, Lucas Sacha também aparece como interessante, tá? E aí, quando a gente coloca a dúvida, aparece o Gabriel Carvalho, tá? Cara, eu acho que realmente o nome do Inter no meio é muito forte para a rodada. Por quê? O time do Cuiabá também é um time que tem cedido muito ponto para meia, tá? Muita coisa mesmo. E aí, claro, a gente tem o Gabriel Carvalho, tem o Bruno Tabata também, que está com 1 gol e 3 assistências em 6 jogos. Mas assistindo o jogo do Inter, me impressionou esse cara aqui, ó, o Alan Patrick, tá? Tá na nossa capa aí, inclusive. Que jogador que é o Alan Patrick. No jogo contra o Fortaleza, cara, a bola passou pelo pé dele o tempo todo, tá? 7,7 de nota SofaScore, 90 minutos jogados. Se valesse pro Cartola, ele teria feito 14,4 Alan Patrick. É o coador de bola parada, coador de pênalti do time. Todas as bolas passam pelo pé dele, ó. 78 ações com bola. Olha o mapa de calor aqui dele ocupando o campo todo. Um jogo favorável, cara. Para mim, o Alampa é um dos melhores meias para a rodada, tá? O modelo tá indicando o Gabriel Carvalho, porque, enfim, o Alan Patrick não vinha jogando, né? O modelo acaba pesando ali jogadores que tem alguma coisa aparecendo ali de score, né? Mas eu gosto muito do Alampa, tá? Vai estar no meu time aqui, mesmo tendo dúvida. Nome muito forte para rodada. Então, olha esse meio: Felipe Anderson, Alan Patrick e Arrasca, tá? E até na capa eu coloquei um 4-4-2, tá? Para quem precisa se diferenciar, vou explicar para vocês. Acho que 4-4-2 é uma opção bem bacana, tá? Eduardo, além desses 3 meias, dos outros nomes que você comentou ali, como eu falei para vocês, Monsalve é um nome bem bacana para rodada, Matheus Henrique do Cruzeiro, Lucas Sacha, tá? São nomes fortes. E aí, claro, falando dos mais medalhões ali, a gente teria um John Arias, muito forte, tá? Time do Juventude tomando bastante gol ali. Scarpa também tá aparecendo aqui, ó. O Matheus Pereira, que não apareceu tanta coisa, mas é um nome interessante. O Tassiano, o modelo não indica muito ele, porque ele não tem muita média básica, mas é um cara bacana também para rodada, tá? Passando opções para vocês, tá? Por isso, até com tanta opção que a gente tem na rodada, um 4-4-2 é super válido, tá? E, por exemplo, no time dos mais indicados, aí, mais escalados, aqui no meio tá, por exemplo, Maurício, Matheus Pereira e Arias, tá? Então a gente trouxe 3 nomes diferentes para vocês e 3 nomes com muito potencial. Cara, dá para diferenciar nessa rodada, tá? Você pode ir mais no mais padrão aqui, mas você pode também tentar se diferenciar, tá? Mas é basicamente isso. No ataque, vamos agora finalmente para o nosso ataque aqui, e a gente depois falar do 4-4-2. Para mim, o Estevão é unanimidade para a rodada e é realmente o melhor capitão, tá? O moleque tá voando baixo. O Palmeiras é o time que tem mais probabilidade de participar, de fazer gols na rodada, tá? O Criciúma tem uma probabilidade de SG de 8% só. Então o Palmeiras tem uma chance de marcar gol em 92%. E o Estevão, média absurda, tá? Então não tem como tirar ele. Para falar aqui dos outros atacantes, eu acho que a gente tem 3 nomes também. Essa rodada no ataque tá mais difícil de diferenciar. No meio é bem tranquilo, no ataque é mais complicado, tá? Enfim, vamos compartilhar nossa tabelinha de atacantes, tá? Que já ficou famosa. Então, o que tem aqui na nossa planilha? Tem o preço do jogador, a média dele no mando, tá? Considerando o mando de campo dele, média básica dele também, média cedida pelo adversário, tá? Probabilidade de participar de gol, e agora a gente está trazendo o nosso score, né? Daquela inteligência artificial aqui também, tá?
Então, os jogadores que estão no verde aqui são jogadores que estão, para mim, na prateleira 1, tá? São jogadores mais fortes aí. Os em meio vermelhinho aqui estão na segunda prateleira, tá? E no azul, uma terceira prateleira. Então, vai tudo da sua ousadia. Para mim, a gente tem 3 atacantes que estão bem à frente dos demais, tá? Estevão, Igor Jesus e Borré. Para mim, é o ataque padrão da rodada, tá? São realmente jogadores que têm mais probabilidade de participar de gol, tem um score bem alto aqui na nossa inteligência artificial, tem uma média excelente aqui jogando em casa, tá? Só um destaque em relação ao Igor Jesus, que ele tá um pouquinho mais abaixo aqui no nosso score, porque o time do Corinthians não é um time que cede tanto ponto assim para atacante, tá? O time do Corinthians tem melhorado, como eu falei com o Ramon Dias, por isso que não aparece ele aqui. Mas para mim, o ataque padrão da rodada é você escalar Estevão, Igor Jesus e Borré. Pô, Eduardo, tô precisando tirar pontos. Se você quer tirar pontos, você não precisa tirar tantos pontos assim, por exemplo, tô só uns 30, 40 pontos atrás do líder ali. Eu acho que você pode, por exemplo, ou tirar aqui o Borré e ir com uma dobra do Palmeiras com o Flaco Lopes, tá? Eu não recomendo muito a dobra do Botafogo, tá? Se você for escalar o Luiz Henrique, que realmente está nessa prateleira aqui mais alta nossa, eu recomendaria tirar o Igor Jesus e ir com o Luiz Henrique, tá? Mas vocês veem aqui que, por exemplo, o Flaco Lopes está com uma probabilidade de participar de gol próxima do Igor Jesus, então acho que vale uma dobra aqui Estevão e Flaco Lopes, por exemplo, para quem não for com uma dobra do Palmeiras ali no meio, como o meu caso, dá para colocar uma dobra do Flaquito, tá? Bem bacana, é interessante para a rodada. Ou colocar o Luiz Henrique. Pô, Eduardo, tô mais atrás nas ligas aí. Eu acho que esses nomes aqui da segunda prateleira são bem interessantes. Inclusive, o jogador com melhor score para a rodada é o Breno Lopes, tá? Do Fortaleza. Por quê? O time do Fortaleza tem cedido muito ponto para atacante, tá? Muito, é o time que mais cede. O Breno Lopes tem conseguido uma média boa. E por que você não escalou ele? Você tinha escalado, agora você tá mudando. Porque a probabilidade dele de participar de gol tá meio baixa, tá? Lembrando que a gente tem outros fatores para olhar a probabilidade de participar de gol. Então, o XG do jogador, mapa de calor. E uma coisa que me preocupou, a minutagem dele tá uma minutagem bem baixa. Ele foi substituído com menos de 70 minutos no jogo contra o Inter, tá? Por isso que eu acabei tirando ele do time. Luiz Araújo também acho que é uma aposta bacana. O problema é que ele jogando do lado esquerdo não me agrada muita coisa, tá? O Wesley tá em dúvida no Cartola. A gente tem um Caio Jorge também mais ousado aí, tá? E aqui a gente tem muito mais ousadia para quem tá muito mais atrás nas ligas, ou até pensando ali em liga tiro curto. Campbell pode ser um nome bacana, tá? Veguete, tá? Que eu falei para vocês. Um jogo bacana contra o Flamengo, ele gosta desses jogos grandes. Bright White e Hulk, tá? Mas assim, eu tô mais focado aqui na frente. E eu acho que uma outra opção interessante é fazer um 4-4-2 pelas opções que a gente tem no nosso meio de campo, tá? Então, assim, uma coisa interessante aqui que a gente tem. O Borré, como eu falei pra vocês, eu tô com medo dele ser poupado, tá? Então acho que uma opção legal, o Igor Jesus eu vou ter no time, tá? Acho que tem que ter uma peça do Botafogo favorito, jogando em casa, pressionando. Fase do Igor Jesus impressionante. Então, esses dois eu quero ter. Minha dúvida é ir com o Borré mais na segurança ou fazer uma ousadia. Daí, minha tendência é ou dobrar o Flaquito Lopes, eu quero triplicar o Palmeiras, tá? Acho que é muito válido triplicar o Palmeiras, porque o time do Cristiano é o time que tem mais chance de tomar gol, tá, na rodada. Então, se na defesa eu acho que dá para colocar só uma pecinha do Palmeiras, no ataque acho que é importante você dar uma triplicada, pesar a mão no Palmeiras, tá? Minha dúvida é ou ir com o Flaquito, tá, que tá voando baixo, ou fazer um 4-4-2 com o Maurício, tá? É uma dúvida grande que eu tô para rodada aqui. O Flaco tem uma probabilidade de participar de gol maior, mas o time do Cristiano cede mais ponto para meia do que para atacante, tá? Então é uma dúvida grande. Por enquanto, para fazer uma ousadia um pouquinho maior, vamos ver como é que a gente vai ficar na live. Eu vou num 4-4-2 aqui com o Maurício, tá? Falei para vocês ali que o score dos meias do Palmeiras está muito alto, tá? Então vou dobrar os dois aqui. Para quem quisesse mais seguro, poderia, por exemplo, tirar o Arrascaeta e colocar um Borré, ou tirar o Alan Patrick e colocar um Borré também, ou então tirar o Maurício ou o Felipe Anderson e colocar o Borré, enfim, ou fazer as opções ali de variações no ataque, tá? Mas é isso, pessoal. Aqui a gente traz algumas opções para vocês, dicas mais seguras, dicas mais ousadas, olhando as estatísticas, olhando as notícias também, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Vamos montar o banco de reservas agora com vocês. Para mim, o capitão é o Estevão mesmo, mas para quem tá precisando tirar muito ponto, assim, o Estevão realmente vai ser o capitão disparado mais escalado. Até o Diegão falou no vídeo dele lá dos mais indicados que ele tá em 98% aí dos times de capitão, então é complicado tirar, mas para quem precisa, o Igor Jesus pode ser um nome bacana, Alan Patrick, tá? Não acho que é loucura não escalar. Até uma Arrasca, né? Pode ser um nome interessante aí, mas realmente nessa rodada que a gente já usou bastante no time aqui no resto, eu vou no Estevão mesmo, tá? Antes de escalar o banco, só reforçar o pedido aí para vocês.
se inscrever no canal, vamos bater esses 4 mil inscritos aí, falta só 5, tá? Eu tô com a meta até o final do ano, eu tô confiante, tá? Eu confio em vocês, a gente vai chegar nos 5 mil inscritos até o final do ano, tá? Então, dá aquela moral, se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante, tá? Aliás, vamos colocar mais uma meta? Se a gente bater 300 likes aí no vídeo, a gente amanhã mostra a tabelinha de meia, tá? Eu falei 4 meias, a gente mostra a tabelinha de meia pra vocês. Também sigam a gente lá no Instagram, @cartodados, tá? Estamos postando bastante coisa lá. E é isso, pessoal. Então vamos escalar nosso banco de reservas finalmente aqui, tá? Lateral reserva aqui. Putz, a gente não consegue escalar eu queria escalar o Juba, né? Que seria uma opção bem bacana aqui, né? A gente pode ir para um Caio Paulista, né? Acho que Caio Paulista é um nome bem bacana aqui. Um nomezinho do Palmeiras. O time do Cristiano cede bastante ponto para lateral esquerdo, tá? Mas eu preferia realmente o Juba como reserva aí. Opa, não foi. Caio Paulista aqui. Na zaga, reserva, o Barbosa, a gente tem o Gabriel Xavier, tem o próprio Bastos aqui. Os nomes do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está muito bem cotado ali no score, né? Então vamos com o João Marcelo. Aliás, para quem quiser bancar o Rogel, pode colocar o Vitão, ou então pode colocar o próprio João Marcelo aqui no banco, tá? Meio de campo reserva para o Maurício. A gente tem o Gabriel Carvalho, né? Que deve para o jogo. Tem o Tabata também. Cara, eu gosto muito do Tassiano para a rodada, tá? Eu acho principalmente o Galo podendo vir de reserva. Mas assim, como quem tá em dúvida ali é o Gabriel, é o. Não, eu vou com o Tassiano, tá? Mas o Lucas Sati também seria uma opção bem bacana. Eu coloquei ele como um dos favoritos, ele tem um cruzamento de scout bem bacana pra rodada, tá? Mas eu gosto bastante do Tassiano aqui pra rodada, tá? Não é um cara que tá muito pelas estatísticas, mas ele tem um confronto bem bacana, ele é um cara forte em casa, tá? E no atacante reserva aqui, a gente teria o Flaquito, que eu falei que é um nome legal, o Caio Jorge tem um nome bem bacana pra rodada. Mas eu gosto do Breno Lopes, tá? Ele tá bem indicado ali pelas estatísticas, então vamos seguir as estatísticas aqui e colocar o Breno Lopes no nosso time reserva, tá? Mas, de novo, o Flaquito também seria uma opção bem bacana aí. E assim estamos escalados, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima. Falou!